Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o seu Filho diante de Ti, Deus. Pai, a Sua palavra, Senhor amado, o Senhor já tem ministrado ao seu coração, Deus. E nesse momento, Deus, que Ele consiga expressar, Senhor, cada palavra que o Senhor tem colocado em seu coração, Senhor, sobre a sua mente, Deus. Que Ele venha saber expressar, Senhor, como uma palavra rema, Senhor amado, que cada vida venha sair daqui, Senhor, cheia de Ti, entendendo, Deus, entendendo o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o seu Filho em suas mãos, Senhor, usa conforme a sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada vida, Senhor amado, esteja totalmente aberta ao que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. A casa é a casa do seu Pai. Amém. Fique à vontade como nós ficamos na casa do nosso Pai. Hoje é uma noite em que o Senhor quer falar comigo e com você, quer nos alertar, porque começou me alertando quando eu comecei a preparar essa ministração. E hoje mesmo o Senhor falou muito forte comigo. Talvez essa palavra sirva mais para mim do que para todo mundo, qualquer um que esteja aqui, mas eu tenho certeza que é um alerta que o Senhor quer fazer para mim e para a tua vida. Amém? Esses dias eu estava vendo uma reportagem num canal fechado, e nesse canal estava falando sobre as doenças. Quais eram as principais doenças há 50 anos atrás e quais são as principais doenças de hoje? Há 50 anos atrás não se ouvia falar em depressão, há 50 anos atrás não se sabia o que era câncer, há 50 anos atrás as pessoas morriam muitas vezes sem saber do que, e a doença que assolava o mundo era tuberculose, as doenças que assolavam o mundo eram doenças pulmonares, doenças respiratórias e doenças contagiosas de pele. E hoje a gente tem tantas doenças aí, mais dentro da gente do que fora, né? Mais que são não contagiosas do que as contagiosas. Mas o que me chamou a atenção, e foi ali que o Senhor começou a falar, é porque uma das principais mortes entre os homens eram doenças cardíacas. E muitos homens morreram de infarto, problemas do coração, que hoje esse índice caiu, acho que, se eu não me engano, acho que foi 60% menos. E o repórter falou uma coisa que foi muito importante. O principal motivo para que os homens morressem menos hoje de infarto era porque os homens estavam alertas aos sinais. Hoje em dia todo mundo sabe, começa a sentir uma dor no peito, começa a sentir falta de ar, começa a dar pontada nas costas, formigamento e até dor na nuca, náusea e vômito intenso. Esses são os sinais de que você provavelmente pode estar tendo um problema de coração. Então muitas pessoas conseguem ir até um hospital, ou ligar para um serviço médico, ou avisar para alguém que está passando mal, e essa pessoa consegue ser atendida a tempo, e ela não sofre, ela acaba não morrendo, acaba tendo aí um tipo de tratamento, seja ele qual for, mas ela acaba não morrendo mais, porque estava, e essa palavra que me chamou a atenção, porque os homens estão atentos aos sinais. Hoje, começo dessa semana, uma colega minha de trabalho teve que sair mais cedo, até conversou comigo para precisar ela sair mais cedo, porque um amigo de 40 anos de idade faleceu por um infarto fulminante na casa dele. Ele estava em casa, tinha acabado de fazer a sua refeição, aí começou a sentir náusea, começou a sentir uma dormência nos braços, ainda deu tempo dele chamar o socorro, mas quando o socorro chegou ele já não tinha mais vida. Então, ele mesmo sofrendo, ele ficou alerta aos sinais. E o que eu tenho sofrido muito, algumas pessoas que eu tenho conversado também têm vivido nesse momento,
são sofrendo de ataques espirituais para minar as nossas forças. Eu tenho sofrido. Eu acredito que tem mais alguém aqui que percebe que está sofrendo algum tipo de ataque espiritual? Muitos, né? Amém. Eu estou sentindo isso sobre a minha vida. E aí eu comecei a estudar um pouquinho da palavra. Vai ser bem rápido, pastor, 20 minutos no máximo, porque o pastor falou da outra vez, eu demorei muito, então vai ser 20 minutos. Mas são 7 sinais e 5 atitudes. 5 atitudes derrubam os 7 sinais. Então vamos falar sobre esses 7 sinais. Eu percebi que as pessoas, a primeira coisa, o primeiro sinal das pessoas quando estão sofrendo um ataque espiritual, estão sofrendo algum tipo de afronta, algum tipo de investida sobre a sua vida, é a perda do desejo espiritual. É o primeiro sinal. Deus tem um plano e uma obra para as nossas vidas. Deus pagou um preço muito caro por mim e por você. Então, Ele tem um plano para as nossas vidas. Ele não nos comprou à toa. Ele nos comprou com um propósito. Ele nos comprou por uma obra. Então, o principal objetivo do inimigo é fazer com que impedir com que a obra de Deus se cumpra nas nossas vidas. E o primeiro motivo que ele vai fazer é nos atacar no nosso desejo espiritual. A gente perde a vontade de buscar a Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos viver pelos nossos sentimentos. Nós devemos viver pela fé. A fé, ela não é um sentimento. A fé é uma razão. É uma decisão. Então, quando o inimigo ele vem confundir a nossa fé, nos trazendo sentimentos. Sentimentos nos fazendo peso por estar na igreja, peso por fazer a obra de Deus. É a primeira coisa. Você se sente sobrecarregado. Você se sente estufado. Tá pesado para mim, tá difícil para mim. E aí ele começa a minar o nosso desejo por buscar Deus pelo primeiro peso que é dentro da casa de Deus. O segundo, e aí você pode até achar que isso daí não pode parecer tão espiritual assim, mas faz com que muitos fiquem em casa, é o desgaste físico. Quantos de nós já nos sentimos cansados nos dias que nós temos alguma atividade, alguma coisa para fazer, ou até mesmo na hora de buscar Deus em casa, na hora de ler a Bíblia? Agora está a igreja inteira lendo, e é muito difícil quando você está num dia cansado, você deitar em cima de uma cama e ler a Bíblia. Porque quantos já não dormiram lendo, né? Eu já dormi várias vezes. Disseram que a Bíblia tem um sonífero, né? Eu não sei, mas eu já provei desse sonífero. Já acordei muito com a Bíblia na minha cara, assim. O que está acontecendo? Mas esse desgaste físico, ele não é algo tão espiritualizado assim, mas é onde o inimigo também vem minando as nossas forças. Quartas-feiras, domingo de manhã, gostosinho dormindo no frio com chuva, várias vezes. E aí, em cima disso, a gente tem que entender que o nosso corpo ele é formado de 3 partes, que é o espírito, a alma e o corpo. Então o desgaste físico do corpo está diretamente ligado com a nossa alma, que está diretamente ligado com a nossa vida espiritual. Então o descanso, a prontidão, a energia do nosso corpo influencia muito na nossa vida espiritual. O terceiro ponto que eu percebi que aconteceu com muita gente, inclusive comigo, que o inimigo ele ataca para minar num ataque nas nossas vidas, é falta de recurso. E eu não estou só falando de recurso financeiro, estou falando de recursos. Eu vou passar alguns exemplos mais para frente, mas não são só questão financeira. Mas quantas vezes vários de nossos recursos eles secam ao mesmo tempo? Você perde uma provisão financeira, você perde um tempo,
O inimigo, ele rouba no financeiro, ele rouba no tempo, ele rouba na nossa energia. E quantas vezes esses recursos nos fazem tirar os olhos de Deus e nos fazem colocar os olhos sobre o problema. E aí a primeira coisa é que quando a gente está diante de um problema, a gente tem dois caminhos para seguir: buscar o caminho mais fácil ou o caminho correto a ser feito. Seja na falta que for, seja na falta de tempo, seja na falta de dinheiro, seja na falta de alegria, você tem dois caminhos: o mais fácil e o correto. Normalmente o correto não é o mais fácil, principalmente financeiramente falando. Nunca é difícil você achar a solução miraculosa para parecer uma provisão de uma hora para outra. Sempre você tem que batalhar, você tem que buscar, você tem que investir, você tem que correr atrás. E é nessas horas que a gente sente que uma falta de recurso faz com que a nossa vida espiritual seja afrontada. E aí uma coisa que eu estava pensando, que a gente tem que ficar muito atento. Para a gente cair em tentação, os dois extremos é muito fácil. Ou quando você não tem nada, é fácil de você pecar e fazer alguma coisa errada, ou quando você tem tudo. Então a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus, estar perto de Deus em todos os momentos, porque quando você tem tudo é muito fácil se esquecer de Deus, e quando você não tem nada é muito fácil você murmurar contra Deus. Então vamos vigiar esses dois extremos e estar sempre próximo de Deus. O quarto ponto, a vida de oração fraca. A gente para de orar, e aí no momento que a gente mais precisa orar, é o momento que a gente menos ora. Eu queria que os irmãos abrissem Mateus 26, versículo 40 e 41. Mateus 26, 40 e 41. Para você ver que isso aqui não é um demérito, não é uma característica ruim só nossa, de não orar na hora que mais precisa, mas até mesmo os 12 apóstolos, os discípulos de Jesus, que caminhavam com ele, no momento em que mais precisava de oração, foi o momento em que eles menos oraram. Versículo 40 diz assim: todos acharam? Amém. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse momento Jesus estava prestes a ser crucificado, e ele só fez um pedido para os discípulos dele: fiquem aqui, vigiem e orem. O que eles fizeram? Dormiram. A hora que Jesus mais precisou, porque a hora que Jesus estava lá multiplicando os pães, Jesus estava tranquilo. Na hora que Jesus estava lá fazendo os milagres, Jesus estava tranquilo. Quando Jesus estava pregando dentro das sinagogas, pregando sobre um barquinho para multidões, Jesus estava tranquilo. Mas um dos momentos onde a Bíblia relata que Jesus estava mais tenso foi no momento próximo da sua crucificação. Momentos onde ele realmente sentiu o peso do que estava por vir. Então foi o momento onde Jesus mais precisou, e foi o momento onde ele menos teve oração. Então não é, eu sou ruim, eu sou fraco, não. Nós temos que estar atentos aos sinais. No momento em que está mais difícil, é o momento em que nós temos mais tempo, temos que ter mais tempo de intimidade e mais tempo de oração com Deus. O quinto ponto que eu marquei são quando nós estamos sobrecarregados pelas circunstâncias, que é ligado um pouco com o primeiro, mas é quando a gente se sente oprimido, quando a gente se sente fraco, ou até mesmo quando nós perdemos a esperança, quando a gente perde o brilho
das coisas. E muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, mas o brilho de estar aqui dentro, o brilho de estar fazendo, de estar tocando, de estar louvando, de estar orando, de estar lendo a palavra, de estar vindo aos cultos, passa a ser algo automático. Quando você perde o brilho, você um pouco da sua esperança também está apagada. E aqui vamos abrir rapidinho em Provérbios 13, versículo 12. Não vão ser muitos versículos, só tem mais 2 para a gente ler. Então, se você puder abrir em Provérbios 13, 12. É um alerta que o Senhor nos deu lá no Velho Testamento. Quando a gente perde a esperança por qualquer razão, o nosso coração fica doente. E não demora muito para que fiquemos fracos para superar as adversidades. Todos acharam Provérbios? Eu vou ler, está escrito assim, ó: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Para você ver como o Senhor nos alerta de quão importante é nós vivermos com a chama da esperança sempre acesa dentro dos nossos corações. Hebreus 11, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é a esperança viva dentro de nós. E quando nós perdemos esse brilho afeta diretamente a nossa fé. E quando o inimigo consegue fazer com que a gente perca a esperança, ele faz com que a gente perca a fé. Então, vamos tomar muito cuidado, porque muitos começam a esfriar quando perde o brilho pelas coisas, quando perde o desejo, a paixão, a esperança. E isso muitas vezes a gente não percebe, entra no automático. E fica no automático, e fica no automático. Aí depois o automático começa a ficar pesado. Aí a gente cai naquele primeiro item, que é o peso, que é o fato de estar sobrecarregado. E aí, quando você está perdendo a esperança, você está perdendo a fé, uma coisa que aparece e brota como se fosse mágica, são os velhos hábitos. São os velhos hábitos, os pecados antigos, eles começam a brotar dentro da gente, porque quando a gente tira o espaço que a fé nos move, o nosso velho homem, ele volta a sentir um pouquinho de força, e aí se você dá atenção para ele, ele vai ficando um pouquinho mais forte, e aí você vai dando atenção para ele, vai alimentando ele, ele vai ficando um pouquinho mais forte. O desejo de praticar os velhos hábitos, eles podem vir às vezes no seguinte. Aí eu quero que você seja sincero com você mesmo, como eu fui quando eu escrevi essa frase, porque essa frase já brotou na minha mente. A nossa carne, ela pede um momento de descanso. A nossa carne, ela pede um momento de prazer. Você fala: eu estou muito cansado, eu mereço fazer isso. Ou não vai ter problema se eu parar de correr na caminhada com Cristo e só dar uma beliscadinha aqui no meu velho homem. Esse desejo, esse prazer, esse descanso que nossa carne pede, é com certeza uma investida do inimigo tentando fazer com que a gente diminua na nossa caminhada. O Espírito Santo, ele peça que a gente seja muito sincero conosco mesmo. Quando a gente olha e fala assim: não, eu preciso parar um pouco. Há um momento, foi pregado aqui, há um momento em que nós precisamos passar pela nossa caverna. É necessário, Davi passou, vários homens de Deus passaram, mas a gente tem que ser muito sincero conosco mesmo, de qual que é a nossa intenção por trás desse pedido de descanso, desse pedido de caverna. Tem igreja que fala, né, que levantou a bandeirinha branca e falou: eu preciso parar um pouco. Mas qual que é a real motivação? Você quer parar por quê? Porque a sua carne está precisando de um descanso, de um prazer? Ou porque realmente o teu espírito precisa de um momento no deserto? Se você para pelo espírito, isso vai te fortalecer.
Se você para pela carne, isso vai te derrubar. Pode ter certeza disso. E outra coisa que eu percebo, que é o 7º ponto, a gente começa... As primeiras pessoas que a gente afasta das nossas vidas são as nossas amizades espirituais, ou as nossas amizades que caminham com Deus. Por quê? Você sabe que aquela pessoa, mas se eu chegar para o Daniel e falar que eu estou meio cansadinho, o Daniel vai vir, vai querer me encorajar, vai querer me puxar, vai querer, e não, vamos lá, e vamos orar. Então, para eu não ser confrontado, o que eu faço? Me afasto. Quantos de nós já nos afastou de pessoas porque sabia que a gente ia ser, não só cobrado, mas muitas vezes exortado. Muitas vezes a gente ia receber uma palavra que ia fazer com que a gente parasse de praticar aquilo que a gente estava fazendo. E aí você fala, não, eu não vou porque eu ainda quero fazer mais um pouquinho. E aí você vai nesse pouquinho, e o pouquinho vira um pocão, né? Vira um pocão. O Senhor nos chamou para sermos livres na presença dEle. O Senhor nos chamou para que nós sejamos livres. E não que a gente seja... Então viver preso a essas coisas não é de Deus. Em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Esse é um versículo que acho que ele apaga, ele fica o mais longe possível da nossa mente na hora. Porque a gente facilmente vai buscar o jugo da escravidão de novo. É a coisa mais fácil que tem. E aí, eu estava... E com relação a isso, a palavra nos exorta no seguinte. Nós temos que... Com relação aos amigos, também tem um versículo aqui, 1 Coríntios 15:13. Quem quiser anotar. Isso aqui é muito bom para quando você está querendo se afastar das suas amizades que são mais espirituais. A palavra diz em 1 Coríntios 15:33: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, andar com a más companhia, não estou falando gente do mundo, porque existem amizades de pessoas não cristãs que são mais edificantes e nos ajudam a caminhar com Cristo muito mais do que gente dentro da igreja. Eu tenho amigos assim, pessoas que não conhecem a Cristo, mas se você for com ele sempre vai ter um ombro amigo para te estender, ele sempre vai ter uma palavra para te encorajar, ele vai sempre falar para você quando você está errado e te parabenizar quando você está certo. E muitas vezes dentro da igreja aqui a pessoa bate nas tuas costas e fala: pô, você é o cara, hein? Mas no fundo não está nem aí com você. Então eu não estou falando de amizades da igreja, estou falando de amizades espirituais, amizades positivas. É com essas que nós não devemos nos afastar. E daquelas que nos querem levar a gente para o buraco, ou levar para as coisas que podem parecer gostosas, mas são momentâneas, dessas aí, elas que vão corromper os bons costumes. Mas para enfrentar essas 7 investidas do inimigo, só uma perguntinha, e isso eu preciso saber. Dentre essas 7 questões que nós falamos, dessas investidas espirituais, no físico, quando começou nós tínhamos 3 mãos levantadas que já sabiam que estavam sofrendo algum tipo de investida. Alguém mais detectou que está sofrendo algum tipo de investimento? Amém. Então o que o Senhor me mandou me trazer já está surtindo efeito. Era para que nós estivéssemos alertas. Quando nós estamos sofrendo ataques, há uma guerra e uma batalha espiritual. Então nós estamos sofrendo ataques. E um país, quando ele está sofrendo ataque, ele muda a sua condição, ele entra em estado de... Existem vários estados. Quando chove muito, o prefeito decretou estado de atenção. Já ouviram isso? O prefeito decretou estado de alerta, o governador decretou estado de alerta máximo. Sabe o que isso significa? É para a gente ficar alerta máximo? Não. O estado de atenção, essa declaração de estado, ela tem repercussão no direito, tem repercussão em uma série de circunstâncias. Por exemplo,
A prefeitura está com redução de gastos e ela corta, ela proíbe horas extras. Ninguém mais faz horas extras. Empresas privadas também fazem isso. Quando é corte de gastos, acabou a hora extra. Então a prefeitura está lá, determinou, fez um decreto. Está proibido aos servidores públicos de fazerem hora extra. Ponto. Se chover, houver uma catástrofe, um desastre, um alagamento, alguma coisa, o prefeito ele dá estado de alerta. E o estado de alerta dá a legalidade para o prefeito determinar que as pessoas que trabalham com defesa civil, que trabalham com escavadeira para poder ajudar, todas as áreas que sejam envolvidas para resolver aquele problema, eles estão fora daquela primeira lei e com o estado de alerta eles podem fazer hora extra, trabalhar o quanto for preciso para resolver aquele problema. Então o estado de alerta, ele fala assim, opa, parou por aqui, vamos começar essa situação emergencial, vamos resolver ela. Mas o maior estado que está previsto na nossa Constituição e em todos os países tem, é o estado de guerra ou estado de sítio. Na nossa Constituição está estado de sítio. O que é o estado de sítio ou estado de guerra? Quando o governador, o governante do país, no caso nosso aqui que é presidente, mas tem outro país que é primeiro-ministro, ou seja lá o que for, mas quando o governante do país vê que o seu país está sob ataque, ele decreta estado de sítio ou estado de guerra. E aí, não só algumas leis, mas todas as garantias, elas ficam congeladas. Então você fala assim, eu tenho direito de ir e vir, não tenho? Se decretar um estado de guerra, esse direito pode ser tirado de você, se for para o seu bem. Você é proibido de ir e vir, vai ficar todo mundo dentro das suas casas. Quando você fala o direito ao livre comércio, o pastor tem a empresa dele que vende os produtos dele. Num estado de guerra, o governo pode chegar para a empresa dele e falar assim, você não vai mais vender para ninguém. A sua empresa vai parar de vender, porque eu preciso do teu material para usar a favor do país na guerra. Os Estados Unidos, quando sofreu a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente decretou estado de guerra, todas as empresas que trabalhavam com qualquer tipo de aço foram proibidas de produzir seus produtos, porque o aço tinha que ficar todo à disposição do país para, se precisasse construir tanque, eles iam pegar aço do estoque de todo mundo. Combustível, as pessoas não tinham direito de colocar combustível no seu carro, porque todo o combustível era reservado para usar nos carros militares para poder defender a guerra. Ou seja, vamos colocar todas as nossas energias, todos os nossos recursos para a gente sobreviver. Para depois que a gente sobreviver à guerra, a gente volta à vida normal. Então, nas nossas vidas, quando a gente sofre esse ataque, quem é o governador deste corpo? Somos nós. Quem comanda a nossa vida física somos nós. Você que decide que horas você vai dormir, que horas você vai acordar, o que você vai fazer nesse dia. Então quem tem que decretar o estado de guerra quando você está sofrendo ataque é você mesmo. Aleluia. Não, Deus é o Deus da guerra, Deus é o Deus que vai pelejar por você na batalha. Mas quem tem que ir lá e fazer o decreto, não, então agora eu estou em estado de guerra contra os ataques do inimigo, é você mesmo que tem que decretar. É você que tem que olhar e falar assim, não, eu já cansei de apanhar, cansei de perder, cansei de sofrer, perder a esperança, perder meu tempo, de o inimigo consumir todas essas coisas na minha vida. E eu vou decretar estado de guerra. E é fazer o quê? Concentrar todos os nossos recursos para combater ao que está nos atacando. E o Senhor quer nos alertar nessa noite, para que todos nós que levantamos a mão, inclusive eu, que estamos sofrendo ataques espirituais, o Senhor diz, é hora de você decretar estado de guerra na sua vida. É hora de você falar assim, agora, como foi lido na palavra, o irmão nem estava lendo, se é um olho que está te fazendo pecar, arranque-o. Se é uma mão que está te fazendo pecar, corte-a fora. Porque quando você está no estado de guerra, ele não é manso.
Você não tem muita opção, ou você corta ou você morre. Então é melhor você sobreviver sem uma mão ou você com o corpo inteirinho embora lá para baixo. Então o Senhor, Ele nos chama para que nós possamos decretar o estado de guerra nas nossas vidas. Primeira coisa, você não pode se esquecer quem você é. Quem eu sou? Se você parar, mas quem sou eu? O que eu sou? Eu sou pecador, eu sou fraco, eu não valho nada, muitas vezes eu erro, muitas vezes eu fui hipócrita. Por todos os erros que você tenha, por pior que você seja, você é muito especial para Deus. Você é digno de receber um preço maior que já foi pago sobre essa terra, sobre a história, sobre todo o nosso conhecimento. O maior preço foi pago naquela cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida. Então, eu e você temos muito valor diante da presença de Deus. Então, se Cristo pagou um alto preço por mim, Ele quer que eu morra facilmente na guerra contra o inimigo? Ele pagou um preço caríssimo. Quem compra aqui um carro caríssimo e larga e joga ele num rio, deixa lá dentro do mar. Não. Se você paga algo caro, lhe custou caro, você tem zelo por aquilo. Então o Senhor tem zelo pela minha e pela tua vida. Ele quer que nós permaneçamos intactos enquanto nós estivermos aqui. Então é para isso que o Senhor quer que você saiba que você tem um valor, que você é um bem precioso, o bem mais precioso que Ele podia comprar com o sangue dele. Amém? Nós não devemos ignorar o nosso tempo e o nosso lugar de oração. Orar e buscar a Deus é a chave para isso. Se você não orar e você não buscar a Deus, você pode ter certeza que você vai perder essa batalha. A gente não pode abandonar nem o nosso local, onde a gente recebe instruções para a batalha, que é a igreja, quando os pastores vêm aqui, nos ensinam, trazem palavras de libertação, e também não devemos abandonar quem? Aqueles nossos amigos que nos ajudam no dia a dia. E aí eu te faço uma pergunta. Um soldado vai para a guerra sozinho? E por que eu e você temos que enfrentar a nossa batalha sozinho? Orgulho? Vergonha de falar por qual que é a área que você está sofrendo ataque? Tem gente que tem vergonha de falar por que está sendo atacado, porque se falar, o outro vai falar, pô, mas você faz isso? Tem gente que tem vergonha. Mas uma guerra não se vence sozinha. Você precisa de Deus do seu lado, e você precisa da ajuda dos seus irmãos. Você precisa da ajuda do seu pastor, ajuda em oração. Eu tenho certeza que se nós olharmos para o nosso lado, a gente vai achar alguém disposto a lutar conosco. Você não está sozinho, e eu também não estou sozinho nessa luta. E um soldado, ele também não luta pelos seus próprios interesses. Muitas vezes um soldado está lá porque ele quer defender o seu país, mas muitas vezes ele está lá também, mesmo não concordando, mesmo achando que não precisa fazer aquilo. Mas quando lhe é dada uma missão, ele vai lá e cumpre. Então, saiba que muitas vezes você não precisa ser você o único autor, o único a fazer, e não falar assim, mas essa é uma luta minha, essa não é uma luta do meu amigo. Não, se ele é soldado junto com você, ele vai ajudar você, vai dividir essa luta com você, vai ajudar você nessa batalha. Então, para encerrar, eu queria que a gente ficasse de pé. Eu ia pedir para o pastor fazer uma oração, para só os outros que estão em paz, que continuem em paz, que continuem buscando a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um que está vivendo um momento de calmaria, mas principalmente para aqueles que estão sofrendo ataques, para que tenham forças para decretar um estado de guerra, que tenha coragem de pintar a cara e sair para o combate, se vestir das armas que Cristo nos dá, que Ele nos ensina. Devemos nos vestir com a armadura de Deus e sair para a batalha, encarar essa situação, encarar de frente. O Senhor, Ele nos chama para isso.
E eu peço para que você, de verdade, não saia daqui hoje, aqueles que estão sofrendo esses ataques mínimos ou máximos, mas eu te peço, não saia daqui hoje e esqueça essa batalha nos próximos minutos, nas próximas horas ou nos próximos dias. Sabe por quê? Porque nós passamos por um momento na semana passada, onde nós vimos uma pessoa que foi recolhida sem nós esperarmos. Ele estava bem, no domingo estava trabalhando, eu meu tio avô, mais meu avô do que tio, e ele trabalhou no domingo, na segunda-feira ele teve um problema, na sexta-feira ele passou mal, no sábado ele faleceu. Foi rápido. Ele foi recolhido do campo de batalha num piscar de olhos. E aí eu digo para mim e para você, como nós vamos ser recolhidos desse campo de batalha? Vamos ser recolhidos desse campo de batalha no momento de covardia, na hora que nós estamos escondidos atrás dos nossos pecados, sendo subjugados, sendo espancados pelo inimigo e apanhando como um covarde? Ou vamos ser recolhidos no meio da batalha, ou com a vitória conquistada? Não sei se vai ser na batalha, não sei se vai ser na vitória. Muitas vezes uma guerra se vence, mas muitos são perdidos no meio do campo, não sabemos. Mas não podemos ser covardes, não podemos ser covardes de abaixar a cabeça e falar, não, eu vou aceitar essa afronta e vou deixar que o inimigo me faça de gato e sapato. É muito mais valoroso que nós sejamos recolhidos enquanto nós estivermos lutando, do que estar sentado de braços cruzados, só vendo as coisas acontecerem. Então aqueles que estão sendo assolados, eu te peço, o pastor vai fazer uma oração, e vamos, dia após dia, pegando todos os nossos recursos, tudo que for preciso, para colocar nessa batalha, para que a gente possa vencer, para que a gente possa não mais sofrer essas afrontas que o inimigo tem feito. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que está sofrendo aí esses ataques espirituais, vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa luta não é contra carne e sangue. A batalha, ela vai iniciar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos nós que decidimos, nós que guerreamos, mas conforme nós ouvimos nessa noite, o Senhor da guerra, Ele vai à nossa frente em nome do Senhor Jesus Cristo, e é Ele quem decreta a vitória. Nós precisamos simplesmente dar o passo à frente, assim como estamos fazendo, e eu me coloco, irmãos, eu me coloco junto com vocês nessa noite para clamar ao Senhor. Eu me coloco junto com vocês nessa noite para clamar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Satanás, Belial, a antiga serpente, não tenha poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa caminhada com Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor, Senhor soberano, Deus Criador, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós ouvimos a Sua palavra nesta noite, Senhor, e queremos nesta noite decretar sim, Senhor amado, essa batalha. Nós entramos nessa guerra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos colocamos, Senhor, como filhos, como servos seus, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor vá à frente, Senhor amado, lutando e guerreando, Senhor, sobre cada situação das vidas dos meus irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, você não tem poder sobre as nossas vidas. Satanás, você não tem poder sobre os nossos pensamentos. Satanás, você não tem poder sobre a nossa casa, sobre os nossos cônjuges. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás, você vai pegar toda a sua tralha, toda a investida que você fez, e
vai bater em retirada das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, visita, Senhor, visita-nos nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, seja qual for a área, Senhor. Eu não sei qual é a área, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, que eles querem colocar nesta noite diante de Ti, Senhor, mas seja qual for essa área, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro falência do demônio nesta noite, falência do inimigo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, como soldados de Cristo, Senhor, como soldados seus, Senhor, nós estamos dispostos, Senhor, nós estamos dispostos a ir, Senhor amado, Senhor, à frente dessa batalha, Senhor, a colocar, Senhor, Deus, o Senhor é Deus de estratégia mesmo, Senhor. O Senhor já colocou em nossas mãos, Senhor. O Senhor já colocou, Senhor amado, nessa igreja, Senhor. Deus, a sua palavra, Senhor, que estamos guerreando e lutando todos os dias, Senhor, contra Satanás, Senhor, no nosso lar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, Senhor, sendo, ó Deus querido, ministrado em nossos corações, nas nossas vidas, Senhor. Satanás, ele não tem poder. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece, Senhor, fortalece cada irmão meu nesta noite, Senhor, a te buscar, Senhor, a orar, Senhor, a clamar, Senhor, saber que a nossa guerra, Senhor amado, ela é vencida sempre no mundo espiritual, Senhor, que a nossa luta, Senhor, não é contra carne e sangue, Senhor, não é contra aquilo que nós vimos, Senhor, não é contra aquilo que está aparente, mas é nas regiões celestiais, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós nos apropriamos, Senhor, nos apropriamos, Senhor amado, das armas que o Senhor colocou em nossas mãos nesta noite, Senhor, e vamos sair daqui, Senhor, vitoriosos, Senhor, vitoriosos, Senhor, porque hoje nós tomamos uma decisão e amanhã nós continuaremos nessa decisão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás não tem poder para tirar da nossa mente, Senhor, aquilo que o Senhor colocou, Pai, em nome do Senhor Jesus. Repete comigo: Satanás, você não tem mais legalidade para atuar na minha mente, na minha vida, na minha casa. Em nome do Senhor Jesus, sai. Em nome do Senhor Jesus, você não tem poder sobre aquilo que o Senhor colocou sobre a minha mente nessa noite, em nome de Jesus. Amém.